Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkerman. Continuação do capítulo 12. Alguns dias depois daquela noite estranha, que se assemelhava às festas romanas da época de Tibério, Nero e Heliogábalo, Lucrécia, vestida com um manto de brocado dourado, cuja cauda era carregada por garotas vestidas de branco e usando coroas de rosas, saiu de seu palácio. Caminhou ao som de trombetas e clarins, sobre tapetes que haviam sido estendidos nas ruas por onde ela passaria. Acompanhada dos cavaleiros mais nobres e das damas mais belas de Roma, dirigiu-se ao Vaticano, onde, na Sala Paulina, era aguardada pelo Papa, pelo Duque de Valentinois, por Dom Fernando, como representante do Duque Afonso, e pelo seu primo, o Cardeal d'Este. O Papa sentou-se de um lado da mesa, enquanto os nobres de Ferrara ficaram do outro. No meio deles veio Lucrécia, e Dom Fernando pôs a aliança no dedo dela. Quando a cerimônia chegou ao fim, o Cardeal d'Este se aproximou de Lucrécia e a presenteou com 4 magníficos anéis incrustados com pedras preciosas. Em seguida, uma caixa de marfim ricamente adornada foi colocada sobre a mesa, e o cardeal tirou de lá uma grande quantidade de presentes, correntes, colares de pérolas e diamantes, com acabamentos tão finos quanto o material em si. Ele os entregou a Lucrécia, implorando-lhe que os aceitasse enquanto não recebia os presentes que o noivo ansiava por lhe entregar pessoalmente, e que seriam mais dignos dela. Lucrécia aceitou os presentes com grande alegria. Depois retirou-se para o cômodo ao lado, apoiando-se no braço do Papa e seguida pelas damas que a acompanhavam, deixando ao Duque de Valentinois a tarefa de fazer as honras do Vaticano aos homens. Naquela noite, os convidados voltaram a se reunir e passaram horas dançando, enquanto um magnífico espetáculo de fogos de artifício iluminava a Praça de São Paulo. Após a cerimônia de noivado, o Papa e o Duque de Valentinois se ocuparam com os preparativos para a partida. O Papa, que desejava que a viagem fosse feita com grande pompa, enviou, em companhia da filha, além dos 2 cunhados e dos senhores que os acompanhavam, o Senado de Roma e todos os senhores que, em virtude de sua riqueza, poderiam ostentar grande magnificência em seus trajes e librés. Nesse esplêndido séquito, destacaram-se Olivero e Ramiro Mattei, filhos de Piero Mattei, chanceler da cidade, e uma filha do Papa, cuja mãe não era Rosa Vanossa. Além dessas pessoas, no consistório, o Papa designou Francisco Borgia, cardeal de Cosenza, legado a Latere, para acompanhar sua filha às fronteiras dos estados eclesiásticos. O Duque de Valentinois enviou mensageiros a todas as cidades da Romanha, com ordens para que Lucrécia fosse recebida em todos os lugares como senhora e soberana. Grandes preparativos começaram a ser feitos de imediato para cumprir as ordens do Duque. Os mensageiros, contudo, disseram-lhe que poderia haver alguma oposição em Cesena, onde César, como mencionamos, havia deixado Ramiro d'Orco como governador, gozando de plenos poderes, a fim de conter a revolta na cidade. Ramiro d'Orco havia feito seu trabalho tão bem que não havia mais por que temer uma rebelião, visto que 1/6 dos habitantes da cidade havia morrido no cadafalso. Como resultado, era improvável que, naquela cidade mergulhada em luto, fossem recebidos com as mesmas demonstrações de alegria que se podia esperar de Imola, Faenza e Pesaro. O Duque de Valentinois evitou esse incômodo com a presteza e eficácia que lhe eram tão peculiares. Certa manhã, os habitantes de Cesena acordaram e se depararam com um cadafalso montado na praça e, sobre ele, um homem esquartejado em 4 pedaços, a cabeça separada do corpo e espetada na ponta de uma estaca.
O homem era Ramiro Dorco. Ninguém jamais descobriu quais mãos haviam montado o cadafalso durante a noite, nem quais tinham sido os carrascos responsáveis pela terrível execução. Sabia-se apenas que, quando a República de Florença mandou perguntar a Maquiavel, seu embaixador em Cesena, o que achava daquela morte, ele respondeu: Magníficos senhores, nada posso dizer sobre a execução de Ramiro Dorco, exceto que César Borgia é o príncipe que melhor sabe fazer e desfazer os homens de acordo com seus méritos. Nicolau Maquiavel. O Duque de Valentinois não ficou decepcionado com o resultado. A futura duquesa de Ferrara foi esplendidamente recebida em todas as cidades por onde passou, principalmente em Cesena. Enquanto Lucrécia estava a caminho de Ferrara para encontrar seu quarto marido, Alexandre VI e o Duque de Valentinois decidiram passar por sua mais recente conquista, o Ducado de Piombino. A razão aparente para essa viagem era fazer com que os novos súditos prestassem juramento a César, mas o verdadeiro propósito era estabelecer, na capital de Jacopo de Appiano, um arsenal ao alcance da Toscana, um plano de que nem o Papa nem seu filho haviam desistido. Assim, os dois partiram do porto de Corneto com 6 navios, acompanhados por um grande número de cardeais e prelados, e chegaram a Piombino naquela mesma noite. A corte pontifícia ali permaneceu por vários dias, tanto para que os habitantes conhecessem o Duque de Valentinois, como para participar de certas funções eclesiásticas, das quais a mais importante foi a missa celebrada no 3º domingo da Quaresma. O cardeal de Cosenza celebrou a missa e o Papa compareceu com o Duque e os cardeais. Depois dessas cerimônias solenes, seguiram-se os prazeres costumeiros, e o Papa mandou chamar as jovens mais bonitas da região e mandou-as executar suas danças nacionais diante dele. As danças davam lugar a festas de magnificência sem precedentes, nas quais, à vista de todos, o Papa não jejuava, ignorando completamente a Quaresma. O intuito desses festejos abundantes era esbanjar uma grande quantidade de dinheiro no local e, dessa forma, elevar a popularidade do Duque de Valentinois, relegando o pobre Jacopo de Appiano ao esquecimento. Quando foram embora de Piombino, o Papa e seu filho visitaram a ilha de Elba, onde permaneceram apenas pelo tempo necessário para visitar as velhas fortificações e mandar construir novas. Por fim, os ilustres viajantes embarcaram em sua jornada de volta a Roma. O barco mal havia zarpado, no entanto, quando o tempo se tornou perigoso e, como o Papa não queria atracar em Portoferraio, permaneceram 5 dias a bordo, embora só tivessem provisões para 2 dias. Nos últimos 3 dias, o Papa viveu à base de alguns peixes fritos, pescados com grande dificuldade por conta do mar revolto. Finalmente, avistaram Corneto e o Duque, que não estava no mesmo navio do Papa, vendo que sua embarcação não conseguia se aproximar da costa, deu ordens para que lançassem um bote ao mar e foi levado ao porto. O Papa, por outro lado, viu-se obrigado a seguir até Pontercolli, onde enfim chegou depois de enfrentar uma tempestade tão violenta que todos que estavam a bordo ficaram totalmente dominados, tanto pelo enjoo quanto pelo medo de morrer. O Papa foi o único a não demonstrar nenhum sinal de medo e, durante toda a tempestade, ficou sentado em uma poltrona no convés, invocando o nome de Jesus e fazendo o sinal da cruz. Por fim, seu navio atracou na baía de Pontercolli e Alexandre VI, depois de ter mandado buscar cavalos em Corneto, foi ao encontro do duque, que o esperava ali. Eles então fizeram a viagem de volta lentamente, passando por Civitavecchia e Palo, e chegaram a Roma depois de 1 mês de ausência. Quase ao mesmo tempo, chegou D'Albert para receber seu barrete de cardeal. Estava acompanhado por 2 príncipes da Casa de Navarra,
recebidos não apenas com todas as honras que sua posição exigia, mas também como cunhados, a quem o duque de Valentinois estava ávido para mostrar a importância de serem seus aliados.